Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Essa entrada aí do podcast já virou uma coisa meio automática, né? Já fica mais fácil. No início era mais difícil essa introdução, agora ela já vem de uma forma automática, já grudou na cabeça. Mas aí a gente também já está há vários, né? A gente tem quase um ano no ar, João. A gente daqui a pouco vai ter que fazer um episódio especial. Mas esse episódio de hoje também ele é um episódio especial, porque a gente tem vários assuntos não novos, mas muita coisa mudou essa semana. A gente pode estar se aproximando de eleições, a crise do corona continua, novas questões aí no acordo entre Israel e os Emirados Árabes e o mundo árabe de uma forma geral, e também outras questões locais que movimentaram o país e nos deixaram perplexos essa semana. Vamos então para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai estar falando da crise do corona aqui em Israel. Bom, João, continua, né? Como a gente estava falando aí, o número de infectados diários, né? Pessoas testando positivo diariamente, se mantém estável, porém um estável bem alto, entre 1.700 pessoas todos os dias. Daqui a 10 dias está prevista aí a abertura, né, do sistema educacional. Hoje eu vi na televisão que o sistema educacional precisaria de 2.500 novas salas de aula para poder se adaptar às exigências do Ministério da Saúde. Enfim, o número alto, o número de pessoas em estado grave alto também, e, consequentemente, o número de pessoas que precisa de ventilação, né, que é o principal problema também, cresce. Aqui eles chamam de czar, né, o cara que é o responsável por resolver essa crise do corona, o Gamzo, ele está tendo algumas derrotas aí frente ao governo. Daqui a menos de um mês, né, a gente tem aí as festas judaicas, são no dia 17, né, que é o Ano Novo, depois o Yom Kippur, né, o Dia do Perdão, depois a festa Sukkot, e o que pelo menos tem se falado agora é que a gente vai voltar para um período de fechamento, né, durante as festas, ou seja, ninguém vai poder fazer festa com os seus familiares. Nesse mesmo período tem milhares de ultra-religiosos que viajam para Uman para visitar o túmulo do Rabino Nachman, e agora o governo o governo não, pelo menos parte, né? O Gamzo, que é o responsável, né, pela crise do corona, ele quer impedir a viagem dos Haredim, e enfim, o quadro não está muito positivo, né, cara? Não tá. Pois é, vamos comentar então o que aconteceu essa semana, né? O Gamzu, finalmente, a gente já tinha várias indicações, porque ele mesmo já tinha antecipado, mas ele apresentou para o Gabinete Especial da Corona o projeto dele para poder controlar a disseminação do vírus e diminuir o número de contagiados diário em Israel, né? Enfim, a conclusão do conselho encarregado de examinar e preparar um projeto para que essa contaminação ela diminuísse, foi que cada israelense, cada cidadão do país, né, ele contamina em média uma pessoa. Isso mostra então que porque os números não estão aumentando, as medidas restritivas, a educação a educação da população, a conscientização por higiene, estão conseguindo fazer com que a média da corona, que é de 1 para 2,5, uma pessoa contamina 2,5, diminua para uma pessoa contamina uma pessoa, né? Que é uma média relativamente baixa, não tem aumento, né, se a gente olha para a questão dessa maneira. Por outro lado, também não diminui. Você acaba contaminando muitas pessoas. Você levando em consideração que existe um número razoável de pessoas que já foi contaminado pelo vírus, então você permanecendo 1 a 1, cada pessoa contamina uma pessoa a mais, que cada semana as medidas de restrição elas funcionam menos, porque tem mais gente resistente ao vírus, ou de quarentena, né? Eu estou saindo de quarentena amanhã, por exemplo, fiquei de quarentena por causa de uma professora do jardim de infância do meu filho, mas mesmo assim o número de contagiados segue igual. Então, ele diz que essa situação faz com que não seja ultra preocupante a situação de Israel, mas que você não possa deixar as coisas do jeito que estão. E ele preparou um projeto que consistia basicamente no que ele chama de projeto do sinal de trânsito, né? Que é por luzes. Na verdade, são as 3 luzes do sinal de trânsito e também tem uma quarta, que é o roxo, né? Que é o que vem antes do vermelho. Enfim, para os paulistas, semáforo, né? Que quer dizer o seguinte, que até o dia 9 de setembro, isso foi apresentado hoje no Canal 2,
porque também foi apresentado mais cedo no gabinete da Corona, né? Até o dia 9 de setembro, ele tinha que ser colocado em prática. O que isso quer dizer? Cidades que estão em situação verde, as coisas podem correr tranquilamente dentro da normalidade. Obviamente que com as restrições atuais, né? Sem afrouxar, sem flexibilizar o que já é restrito. Cidades que têm sinal amarelo, hein, elas têm um pouco mais de restrições. Cidades que têm sinal roxo, elas têm muito mais restrições. E cidades com sinal vermelho, elas entram praticamente num fechamento. Enfim, esse é o primeiro ponto. Né? Além disso, enfim, aí, que tipo de fechamento tem na cidade vermelha, por exemplo? Fechamento de todo o sistema educacional. Né? Não funciona nada, nenhuma escola, nenhuma creche, só funciona o Instituto de Educação Especial para pessoas com necessidades especiais. Né? Ele também queria proibir, né? Ele recomendou que o governo proibisse essa viagem dessa população ultra-ortodoxa da corrente de Breslev, né? Que é uma das 3 maiores correntes de racídicos, que a gente já falou sobre isso no podcast há um tempo, enfim, dentro do mundo ultra-ortodoxo askenazita, né, europeu. Os racídicos, eles são a maior corrente, eles são divididos em várias pequenas correntes, e uma delas é a corrente de Breslev, né, que foi criada pelo rabino Nachman, né, de Uman, que é uma cidade que fica na Ucrânia, né, um grupo muito especial, que dança muito e canta, e tem carros de som, porque eles acham que a alegria aproxima as pessoas de Deus, além obviamente, de cumprir os mandamentos e tudo mais. E eles, todo ano, no Ano Novo Judaico, no Rosh Hashanah, eles viajam para Uman para visitar o túmulo do rabino Nachman. Né? E, enfim, a Ucrânia liberou esse ano 20 mil pessoas para entrarem de Israel, ainda que Israel seja um país vermelho, né, na cotação internacional, a Ucrânia liberou 20 mil, e o Gamzu ele fez um pedido para o Ministério dos Transportes para que não fossem realizados voos para Uman. E a ministra dos Transportes, Miri Regev, ela negou esse pedido ao Gamzu. Né? Obviamente, ela é do Likud, ela tem interesse em não desagradar a população ultra-ortodoxa, e ela negou esse pedido ao Gamzu, e o Gamzu foi pessoalmente o embaixador da Ucrânia, olha só que impressionante, para fazer esse pedido, é o embaixador da Ucrânia. O resultado não vai ser positivo, a gente já sabe disso, a Ucrânia já liberou uma entrada limitada, mas ainda assim de muita gente. Há um receio, um temor por uma contaminação coletiva, porque quem já viu as fotos, né, dessa peregrinação ao túmulo do rabino Nachman vê que é muita gente junta, é um cenário ideal para contaminação. Enfim, a população ultra-ortodoxa ela voltou a ser o principal público contaminado pelo coronavírus aqui em Israel. Enfim, sobre as suas cidades, provavelmente vai ser lançada a luz vermelha, daqui, né, a categoria de vermelho. Enfim, essa é uma situação complicada. E não só esse pedido dele foi negado pela ministra dos Transportes, como o plano dele das cores, né, do sinal de trânsito, de uma maneira geral, ele foi rejeitado pelo gabinete da Corona. Né? Ou seja, ele apresentou o projeto, trabalhou no projeto, um projeto bastante flexível, comparado ao que, por exemplo, queria o Barbas, que era o principal concorrente dele a assumir esse cargo, né, a principal preferência, inclusive, do próprio governo, que é a favor de um fechamento, de medidas mais restritas, e mesmo esse projeto dele mais flexível foi barrado pelo gabinete da Corona. A gente não sabe se esse gabinete da Corona, se Netanyahu vai dar uma carteirada e vai dizer, uma canetada e vai dizer, não me interessa o que vocês falaram, eu vou colocar isso em prática. O Netanyahu tem poder para isso, né? Enfim, mas o gabinete da Corona não quer. Os ministros ultra-ortodoxos, principalmente, se mostraram bastante insatisfeitos com essa proposta, principalmente porque as cidades, como a gente comentou, vermelhas são as cidades ultra-ortodoxas, enfim, e tem chance dessa proposta do Gamzu ser rejeitada pelo governo de uma maneira geral. E ele tem também um plano para o que vai acontecer depois, na época das festas, né? Que seria entre Rosh Hashanah e o dia 11 de outubro, que é no fim da festa de Sukkot. Né? E aí, enfim, ia ter limitação de sair de casa só até 500 metros, reduzir as pessoas que têm enfim, a ocupação, as pessoas de saírem de casa, inclusive para trabalhar, reduzir em 30% as pessoas que trabalham nos seus locais de trabalho, fechar, obviamente, todos os institutos de educação, pelo menos a partir da Kita Gimel, que é o 3º ano, né? Enfim, mais um monte de coisa, mais um monte de restrições ele quer apresentar. Obviamente que ele apresentou um plano complexo. O que acontece se a gente conseguir diminuir o número de contagiados para tal número, ou se a gente não conseguir? Ele tem uma meta de 200 a 400 contaminados por dia, que é uma meta bastante otimista, sem que você realize um fechamento total.
Enfim, ele já deixou claro que se até a festa de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, o número de contagiados não cair bastante, o país vai ser obrigado a lançar mão de um fechamento, de um lockdown, porque senão a gente se aproxima muito do inverno, quando os casos de gripe aumentam muito, e a gente não tem condição de conviver com uma situação de epidemia de corona e de gripe ao mesmo tempo, porque os sintomas são muito parecidos, e enfim, e você ia parar o país se você não consegue controlar a disseminação da corona, pelo menos, né? Então, enfim, essa é a realidade que a gente está passando. Essa é a situação da corona no país, e enquanto a gente está vendo o grave que né, o desemprego em Israel aumentou mais 0,4% esse mês, subiu de 11,4% para 11,9%, perdão, de 11,5% para 11,9% de desempregados. A gente não está contando as pessoas que estão de férias não remuneradas, né? Estão tendo seus salários ou parcialmente pagos pelo Estado para não trabalhar. Com eles o número passa de 20%. Toda essa situação, a gente está às vésperas, né, de realização de novas eleições, né? Enfim, e no meio de uma crise dessas, que parece que a corona, que a crise econômica, elas não são mais importantes que está acontecendo agora em Israel. Enfim, essa é a nossa infeliz realidade de como os representantes do povo estão lidando com a questão da pandemia em Israel, né, como essa pandemia afeta Israel, a epidemia local, e toda a crise econômica que isso traz, enfim, que traz a reboque. Essa crise que veio para ficar, né, cara? Outro dia eu estava olhando aí, desde quando a gente começou a falar do corona nos podcasts, enfim, não parou mais, já tem aí quase 6 meses. Eu falei, né, que a gente está completando quase um ano e tem quase 6 meses da gente estar falando do corona, que vai continuar ainda, sem sombra de dúvida, com a gente por mais algum período. Bom, vamos então passar para o nosso segundo bloco, onde a gente vai estar falando aí da política local. Bom, o corona também é política local, né, cara? A gente vai estar falando agora das questões partidárias. A primeira notícia que a gente queria trazer aí essa semana, na semana passada, bom, a gente já vem comentando, né, alguns episódios, que pode ser que o governo caia na semana que vem, no dia 25. Por quê? Porque a gente não tem orçamento, né? O orçamento para esse ano ainda não foi aprovado. O Netanyahu ele quer um orçamento de 1 ano, o Gantz quer um orçamento de 2 anos. No acordo de coalizão eles tinham assinado que seria um orçamento de 2 anos, e agora está esse imbróglio. A gente está aí no final de agosto quase, e não tem orçamento ainda para o ano de 2020. Se o orçamento não for aprovado até o dia 25, né, segunda-feira, o governo cai, o governo se desfaz automaticamente. Na semana passada a gente trouxe a informação de que havia uma lei, né, foi apresentada uma lei pelo deputado Tzvi Hauser, que no caso o orçamento poderia ser votado somente em novembro, seria a data final para aprovação do orçamento, e isso daria ao governo aí pelo menos mais 3 meses de sobrevida. Só que essa lei ainda não foi aprovada, há um impasse enorme entre o Likud e o Kahol Lavan. Eles continuam ainda com ninguém querendo descer da árvore, né? Eles sobem o tempo todo na árvore e depois fica difícil de descer. Então eles até agora não conseguiram chegar a um acordo. O Likud coloca novas questões para aprovar esse orçamento e aparentemente volta o risco do governo cair na segunda-feira da semana que vem, e a gente em novembro ter aí o 4º round de eleições para ver se define e que acaba com essa crise política. Que correria, hein, João? Correria total, né? Enfim, a gente tem algumas coisas para falar sobre isso, né? A gente comentou há um tempo, né, uns 3, 4 edições de podcast, que o Chaim Levinson, que é um jornalista político do Haaretz, né, e do canal, enfim, da Reshet Kan, que é a rádio pública de Israel, né? Reshet Bet, né, que a Kan é o canal de televisão, mas enfim, é tudo parte do mesmo conglomerado, Tagid. Ele tinha cravado que ia ter eleições. Enfim, a questão do orçamento público ia provocar eleições, porque o Netanyahu tinha decidido que ele queria ter eleições, né? Essa foi uma decisão dele, enquanto a crise econômica ainda não é maior do que pode ficar, enquanto ele ainda é o favorito nas pesquisas, enquanto não surge uma liderança forte, para ele é conveniente convocar eleições, sobretudo depois que aconteceu na semana passada, do acordo com os Emirados Árabes, que fez o Netanyahu subir um pouquinho nas pesquisas, né? Enfim, 3, 4 cadeiras para cima.
Então, ele disse, vai ter eleições, não é uma coisa que eu acho, é uma coisa que eu sei, as minhas fontes me garantem. Hoje, de novo, eu escutei o programa de rádio dele, e o apresentador, ele com mais uma pessoa, o outro perguntou, o parceiro dele perguntou, vai ter eleições? Ele falou, veja só. Ele começa com veja só, então você não tem certeza de nada. Não é que não tem certeza, ninguém pode ter certeza do que vai acontecer no futuro. Aí ele falou, mas beleza, mas tu perguntando, vai ter ou não vai ter? Ele disse, vai ter. Aí ele falou, então você acha que vai ter? Ele, não, eu não acho que vai ter. Eu sei que vai ter, porque é o que o Netanyahu quer. Ele falou, é óbvio que alguma coisa pode acontecer daqui até a segunda-feira para que as eleições não aconteçam. Se o Netanyahu receber uma coisa mais interessante para ele do que eleições, não vai ter. Mas está em cima disso a situação, né? Em cima da vontade do Netanyahu de convocar eleições agora ou não, ainda que o Likud negue, segundo as informações que o Chaim Levinson tem. Né? É um cara que não erra nunca, né? Ou quase nunca, pelo menos. Em relação às eleições, ele não errou nenhuma vez. Todas as vezes que ele cravou, vai ter eleições, não vai ter eleições, ele acertou naquele período maluco do ano passado, enfim, no ano retrasado, perdão, no início desse ano, no ano passado, enfim, ele cravou as coisas, ele acertou, e ele cravou essa dessa vez. Então, a gente acha que vai ter eleições. Por que vai ter eleições? A gente tinha comentado na semana passada que eles tinham votado a favor da primeira leitura, né, da leitura prévia, da primeira leitura, uma proposta de lei de um deputado do partido Derek Eretz, né, que é um partido que fazia parte do Azul e Branco, para que a decisão sobre o orçamento fosse tomada somente em novembro. Ou seja, fosse adiada a questão do orçamento, que eles fizessem algumas modificações no orçamento de 2019, porque a gente está mantendo o país hoje, o governo ele controla o país hoje de acordo com o orçamento de 2019, que foi feito em 2018, né, porque foi quando o Netanyahu decidiu que o orçamento ia ser a cada 2 anos. Então, você faz algumas propostas de mudança no orçamento atual e empurra a adesão do orçamento para novembro. E aí, em novembro, vê o que vai fazer. O Netanyahu ele não tinha se mostrado a favor disso a princípio, depois ele sim ficou a favor, e eles votaram a leitura prévia, a primeira leitura, e, de repente, essa semana, eles começaram a entrar em impasse de novo, porque o Likud queria implementar algumas coisas no orçamento de 2019, por exemplo, 4 milhões de shekel para as yeshivot, para as academias rabínicas, né? Enfim, colocadas nesse orçamento que o governo maneja hoje em dia, e o Azul e Branco é contrário a isso, eles dizem, tem outras prioridades, né? A gente precisa, enfim, ver a situação do desemprego, ver a questão principalmente do Ministério da Educação, que não tem dinheiro para começar, para terminar o ano, na verdade, o ano letivo vai começar daqui a pouco, não tem dinheiro, tem várias organizações que não estão recebendo, enfim, eles ficaram nesse impasse. O Likud diz que o Azul e Branco está interessado em eleições, porque eles estão fazendo uma oposição dentro do governo e que eles estão forçando a barra para ter eleições, eles não estão concordando com coisas que são óbvias e que sem as quais é impossível gerir um país. E o Azul e Branco está dizendo, esse foi o combinado, o orçamento tinha que ser bienal, vocês estão rompendo uma regra, estão indo contra todos os prognósticos e estão querendo um orçamento tampão quando a gente precisa de um negócio mais estável para saber de que maneira a gente coordena o país. É muito difícil que uma pessoa razoável, que esteja entendendo a situação do país agora, a realidade do país, concorde com os argumentos dos membros do Likud. Porque não faz nenhum sentido lógico que um orçamento tampão para 2020 seja aprovado agora, para que tenha que aprovar depois o orçamento para 2021, a gente vai ficar às escuras. Os argumentos que o Likud dão são muito fracos, porque na época da corona não adianta a gente fazer o orçamento de 2 anos, se a gente não sabe o que vai acontecer e vai mudar tudo. Ora, o orçamento sempre se altera no meio do caminho. Né? O orçamento é uma previsão, não é uma certeza. Né? Você leva projetos de lei para a Knesset, para o parlamento, para alterar a proposta do orçamento o tempo inteiro, porque você sabe que o dinheiro que entra, o dinheiro que é gasto, ele sofre alterações com o passar do tempo. Então, nada é óbvio. Óbvio que a corona traz mais incertezas, exatamente por isso que um orçamento mais longo faz com que você tenha mais certezas sobre as quais você pode, pelo menos, mostrar a sua intenção de trabalhar, que é a razão pela qual existe um orçamento. Né? Que os investidores vão entender que já é um país sério, que tem um orçamento previsto já a médio prazo, enfim. É muito difícil aceitar essa hipótese, o que nos leva a crer que o Netanyahu ele realmente quer eleições, porque ele quer eleições, por tudo isso que a gente falou, e também pelo fato de que ele está, segundo informações da Daphne Aliel, que é a repórter política do Canal 12, a priori, primeiro de tudo, ele está insatisfeito, ele está arrependido de ter dado para o Azul e Branco o cargo de ministro da Justiça, porque o Netanyahu tem um interesse grande em como é que como vão ceder os casos de seu julgamento, a nomeação de juízes e tudo que tem a ver com, enfim,
com o seu próprio caso e com possíveis consequências, desdobramentos dele, e o Avi Nissimon, que é o ministro da Justiça, ele não está ajudando o Netanyahu e o Likud. Ele está sendo um ministro da Justiça bastante, enfim, contrário às opiniões do Likud, na minha opinião, bastante isento em relação a esse caso, ele não está forçando a barra para nada, ele não está descumprindo com nada que foi acordado previamente no acordo de coalizão, mas está exercendo o seu cargo. Então, a princípio, o que a gente está vendo aí é um cenário de muito prováveis eleições, né? Quando mais de 70% da população israelense, 79%, se não me engano, é totalmente contrária a eleições agora, nesse momento, né? Pelo menos pesquisas foram divulgadas há 2, 3 semanas. As pessoas não querem eleições em novembro, as pessoas estão vendo que os problemas do país são outros, né? Que o governo poderia se entender em relação à questão do orçamento. O próprio Miki Zohar, que é o chefe do governo na Knesset, né? Líder do governo na Knesset, disse que não é por causa do orçamento que vai ter eleições, nem não. Na hora que o Likud quiser, na hora que ele quiser, ele rompe com a Knesset na mesma hora e pode convocar eleições. Por isso é a prova de que o azul e branco é quem tá querendo eleições. Mas, enfim, a gente sabe que não é isso, a gente sabe que o azul e branco não tem ganho político nenhum convocando eleições agora, o partido está com entre 9 e 12 cadeiras, entre 8 e 12 cadeiras nas pesquisas, hoje em dia eles têm 17, mas além disso o fato de que em novembro do ano que vem a promessa, o acordo de que o Benny Gantz assume como primeiro-ministro, enfim, tudo isso é muito desfavorável, nos leva a crer que não é por causa do azul e branco que a gente teria eleições agora, mas parece que a gente vai ter, realmente, né? Domingo vai ser votada essa lei do Hauser em segunda e terceira leituras. Na verdade, se ela não for aprovada em segunda leitura, ela nem chega a ser votada em terceira. E na segunda-feira o orçamento tem que ser apresentado, né? Esse orçamento não é apresentado automaticamente se convocar as eleições para novembro. E é o que parece que vai acontecer, né? Então, enfim, a gente está nessa situação. Além de tudo, um outro componente essa semana que ainda agregou combustível para a situação de tensão, que são outra vez os balões incendiários, né? Uma espécie de atentado que o Hamas vem fazendo da faixa de Gaza, provocando incêndios na região sul do país, né? São atentados por terroristas, enfim, que já não são novidade, mas no verão eles são mais problemáticos porque não chove, então é mais difícil de apagar. Então, além disso, a gente está tendo também mais gastos de dinheiro, mais tormento para a vida das pessoas que vivem nessa região, né? Tudo isso muito, muito triste, muito perigoso, e a gente indo para eleições por conta de questões que estão longe de ser a prioridade na agenda nacional, mas parece que são a prioridade na agenda de algumas pessoas. Pois é, né? Uma crise política que ela se alonga aí há mais de 1 ano e meio, né? O governo caiu no dia 24 de dezembro de 2000 e a gente está em 2018. A gente está em quase 2 anos, num período aí sem governo, né? Porque realmente não dá para a gente dizer que o que a gente tem agora é um governo, porque não os dois partidos principais, né, que fizeram aí a coalizão, eles não se entendem, não confiam, e tudo isso aí que você colocou agora é só mais uma demonstração disso aí, né? Que a gente está vivendo um período de desgoverno há quase 2 anos, podendo ir para o quarto processo eleitoral. O primeiro foi em março de 2019, o processo seria em novembro, né? Ou seja, em 1 ano e meio, né? Um pouquinho mais de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 4 eleições. É isso, e assim, não é triste, né? Mas o que tira um pouco da esperança é porque o Chaim Levinson realmente acerta, né? Então, se ele falou que vai ter eleição, possivelmente vai ter eleição em novembro, mas vamos ver. A gente na semana que vem volta aí com as notícias do que aconteceu, se vai ter ou não vai ter eleição. E uma segunda notícia que a gente queria passar aí para vocês nesse bloco foi estava acontecendo uma manifestação contra tudo isso que vem, né? Contra toda essa crise que a gente vive aqui, crise política, crise na saúde, crise em sei lá mais o que, na economia, obviamente. E os manifestantes foram retirados à força pela polícia, com violência mais uma vez. Enfim, será que isso vai parar em algum momento? Eu acho difícil, cara. Quanto mais a crise se aprofundar, maior vai ser a violência policial. Pois é, agora, essa retirada que foi a segunda, né? A segunda vez que retiram os manifestantes que estão acampados na frente da casa do Netanyahu, essa vez ela teve ela teve algumas curiosidades especiais, só para a gente comentar aqui, para
pessoal entender o que está acontecendo, né? Tem gente que está acampada ali na frente do Netanyahu, na Rua Balfour, em Jerusalém, onde é a residência oficial do primeiro-ministro. Não a casa dele de cidadão fica em Queisária, sim a casa em Cesareia, né? Sim a casa dele a residência oficial do primeiro-ministro. O pessoal está acampado lá tem algum tempo, enfim, todo dia tem manifestações maiores, especialmente no sábado à noite, e para hoje estava marcada, hoje a gente está gravando quinta-feira, dia 20 de agosto, está marcada uma manifestação de apoiadores do Netanyahu, né? É organizada também por alguns membros do Likud, e eles marcaram essa manifestação de apoio ali na frente da casa do Netanyahu, pediram permissão para a polícia deu. E a polícia estava esperando 3 mil pessoas. Eles disseram, não tem condição, a rua é estreita, é complicado aqui, não tem condição de ter 3 mil apoiadores do Netanyahu, com esse bando de gente acampando aqui, a gente precisa mudar eles de lado. E os manifestantes, eles se recusaram a mudar de lado de onde eles estão ali, porque eles tinham autorização judicial para acampar ali. Falaram, a gente não vai mudar de lado. E a polícia disse, a gente não está retirando vocês daqui, a gente está só querendo que vocês mudem de lado. E eles disseram que não iam mudar de lado. Então a cena foi muito grotesca, né? Um monte de velhinhos, né? um monte de aposentados participando dessa manifestação. Eles se algemaram e botaram a algema na grade, na frente, que fica na frente da casa do primeiro-ministro, não na frente, mas na rua, né, separando os carros da calçada, tem umas grades também para fazer o controle policial, para ser mais difícil que eles sejam retirados dali, as pessoas sendo tiradas à força. Quase nenhum jovem, a maioria eram aposentados, né? E aí estava lá o Bugi Yalon, que já foi ministro da Defesa, o líder do partido Telem, né, que está compondo junto com o Yesh Atid, já foi chefe do Exército também, chefe das Forças Armadas, mostrou ele dialogando com a polícia, ele não estava de acordo, e foram retirados à força 2 pessoas que vale a pena nomear aqui. Uma delas é o deputado Yodai Lahav Ertzano, do Yesh Atid, né, que foi retirado à força, ele gritando, eu sou um deputado, como é que o senhor faz isso comigo? Eu tenho o direito de manifestar, sendo expulso à força pelos policiais. Negócio que eu nunca tinha visto aqui em Israel. E o segundo foi o Karmi Gilon, que foi chefe do Shabak, né, do Serviço Secreto Israelense interno, né, o Mossad interno de Israel, interno que eu digo aqui, trabalha dentro de Israel e da autoridade palestina, dos territórios palestinos. Ele foi retirado à força. Ele, inclusive, era o chefe do Shabak na época do assassinato do Rabin. Não durou muito tempo, né? Depois do assassinato do Rabin, a pressão dele para renunciar foi muito grande, porque ele, enfim, ele não conseguiu prever o assassinato, não conseguiu convencer o Rabin de usar colete, mas a cena é dele sendo retirado à força, que é uma cena muito emblemática, né? Primeiro, um ex-chefe do serviço secreto protestando contra o Netanyahu já é uma coisa, enfim, forte, né? Segundo, que ele sendo retirado à força pela polícia, também o cara até 20 anos atrás era um dos principais nomes da segurança interna do país e hoje virou um infrator, né? Porque está se manifestando contra o governo. Eu deixo aí as interpretações para cada um, mas foi muito forte a cena, para mim, essa cena de hoje. Basicamente todo mundo que se manifesta contra o governo vira um infrator, né, atualmente. Vira um anarquista, como foram chamados no início, né, e aí foi usado o termo anarquista como de uma forma para querer denegrir a imagem, né? Tipo, o anarquista não é uma coisa boa também, né? Você denigre também o que é o anarquismo. Enfim, é a criminalização da oposição. Faz parte, ou não. Vamos lá, vamos então para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai estar falando com o acordo entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. Bom, na semana passada a gente informou aí, foi o episódio com a cereja do bolo, né? Houve, na quinta-feira, né, foi anunciado um acordo diplomático, né? O Netanyahu disse que era um acordo de paz, né? Mas de paz não tinha porque os países não estavam em guerra. Mas foi assim que ele fez a divulgação, e foi uma divulgação que teve um apelo muito grande, mas enfim, Israel assinou um acordo com os Emirados Árabes Unidos, um acordo público, né, de cooperação e diplomacia. Os países passam a cooperar, passam a trabalhar juntos. Já tem muita. Na semana se falou muito já em turismo, né, israelense indo para Dubai, indo, enfim, para os Emirados Árabes. E continuou também a onda, né? Outros falaram que outros países iam entrar aí, iam também assinar. Se falou do Bahrein, que ia assinar um acordo com Israel. Depois se falou do Sudão, que ia assinar um acordo com Israel. Teve gente aí indicando que era o fim do conflito árabe-israelense, né? Até que a Arábia Saudita falou que de jeito nenhum eles não assinam um acordo com Israel, para eles continua tudo do jeito que está. Tem que resolver o conflito palestino-israelense para normalizar os laços com Israel.
mas também teve muita polêmica em relação à venda de aviões F-35, né, aviões americanos, para os Emirados Árabes, né, que foi divulgado que tinha um acordo, como chama isso? Um tópico, um artigo secreto aí, né, nos acordos que permitia a venda dos aviões para os Emirados Árabes, e aí cada um disse uma coisa, o Bibi disse que não tinha, não, cada um disse uma coisa, a gente vai explicar melhor isso. O Trump disse que não tinha nenhum artigo, o pessoal dos Emirados Árabes dizendo que tinha artigo, o Bibi dizendo que tinha artigo, mas não podia impedir que o Trump vendesse aviões, enfim. Cada um vai fazer o que quiser. Parece que os Emirados Árabes vão ganhar, ou vão ganhar não, né? Vão comprar aviões F-35 e dar aí com certeza um upgrade na sua força aérea. Mas o que acontece é que, enfim, o que a gente viu, na verdade, é que o Netanyahu trocou a anexação, né? Ele não anexou e fez um acordo público com os Emirados Árabes, que já era. A gente tem que dizer também que a cooperação entre Israel e Emirados Árabes já é muito antiga, né? Já existem relações há décadas. Então, é algo que tem que ser dito também. Só foi o que aconteceu agora que foi publicizado o acordo, se tornou algo público e notório e não era mais algo escondido. É isso. E aí, João? Vai vender avião ou não vai, cara? A gente não sabe se vai vender avião, porque isso não depende da vontade do Netanyahu ou do Trump, né? Quando os Estados Unidos impõem um veto a um grupo de países, a um país específico, ele precisa do apoio do Congresso americano, da aprovação do Congresso para retirar esse veto, né? E sem esse apoio é muito difícil que ele consiga reverter uma decisão. Isso pode demorar anos também, pode ser que seja o governo posterior ao Trump. A gente não sabe se ele vai ganhar, se vai perder as eleições, mas pode ser que seja, enfim, pode demorar mais que 4 anos, inclusive. Né? Não depende, mas tem algumas coisas que dependem aí, que é, enfim, a força política que tem cada um. Né? Então, eu vou começar esse comentário fazendo uma correção, na verdade, um errata, ou um meia-culpa, enfim, na verdade, vou pedir desculpas aos ouvintes humildemente pela minha interpretação equivocada, aparentemente, da semana passada, né? Eu apresentei o que tinha acontecido como uma vitória do Netanyahu, como algo que ele realmente tinha feito, enfim, tinha sido uma jogada de muita esperteza e muita inteligência dele. Só que o jornalista Barak Ravid, que hoje ele escreve no portal Wallez, em Israel, e também escreve em algumas organizações de mídia do exterior, muito respeitado, já é muito respeitado, não muito querido pelo Netanyahu, mas enfim, que tem cacife, tem fontes muito boas. Até pouco tempo atrás trabalhava no Canal 13 como comentarista político. O Barak Ravid, ele escreveu um texto, e ele comentou essa semana no podcast do Haaretz, que todo esse acordo ele foi costurado, desenvolvido e executado pelos Estados Unidos, em especial pelo Trump, pelo Jared Kushner e por mais alguns funcionários do Departamento de Estado, né, do Secretariado de Estado, né, do Ministério das Relações Exteriores, no caso, como é de fato nos Estados Unidos. Que a questão da anexação, segundo o que o Barak Ravid disse, realmente era uma vontade do Netanyahu, não foi uma bravata, não foi uma arma política, que ele não conseguiu implementar, mas ele continuava tendo a vontade de implementar, e quando o Jared Kushner disse para ele, calma aí com isso, o Trump, esse acordo, na verdade, está avançando a passos largos há 1 ano, e a anexação ela tinha dado uma esfriada nesse acordo. E o Jared Kushner, que é o genro do Trump, que, enfim, ele trabalha também, né, com questões de relações internacionais nos Estados Unidos, ele percebeu o potencial que tinha esse caso de anexação para poder aproximar os dois países, e ele costurou esse acordo, convenceu o Netanyahu a aceitar esse acordo, era um prêmio de consolação pela não anexação, e os Emirados Árabes Unidos também sairiam bem, porque eles seriam os responsáveis, através desse acordo, por evitar a anexação. Foi tudo tocado pelos Estados Unidos, de acordo com o Barak Ravid. Ele foi questionado pelo jornalista Shabbatai Shavit, que é um jornalista também de muita experiência, no podcast do Haaretz sobre essa informação, né, sobre isso, e o Barak Ravid disse claramente, olha, o que eu estou dizendo para você não é o que eu acho, é o que mesmo fontes em Israel, nos Estados Unidos, dentro do Ministério das Relações Exteriores, né, em Israel, fontes tanto das Forças Armadas quanto do Ministério do Exterior, quanto fontes minhas no mundo árabe, diretamente do Emirados Árabes, me disseram. As 3 me passaram a mesma informação. Então, isso é o que de fato aconteceu. Enfim, a gente fica com essa. As fontes podem ter mentido para ele? Podem. 3
Na verdade, fontes de 3 lugares diferentes. Mentira é muito pouco provável, né? Ele pode estar mentindo? Pode. Também é muito pouco provável, um jornalista sério. Então, aparentemente, não foi uma grande jogada do Netanyahu, ele surfou numa onda, soube surfar na onda e tirar proveito dela, mas, enfim, ele não foi o executor, não foi o gênio da jogada. Dito isso, né, as informações dessa semana, elas são negativas para o Netanyahu, de alguma maneira, em relação a esse acordo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa questão que você comentou, Marquinhos, agora, da venda dos F-35, né, ela é muito problemática do ponto de vista da representatividade do Netanyahu como o cara próximo do Trump, o cara que tem força no cenário internacional. Israel não tem um poder de veto, mas tem uma influência que permite, junto com o lobby judaico no Congresso americano, que conseguiu, ao longo de as últimas décadas, evitar que os Estados Unidos vendessem armas de alta tecnologia, né, de grande poder de destruição para países árabes e países do Golfo Pérsico, né, ou para a Turquia, por exemplo, né, país árabe do Golfo Pérsico. Os Estados Unidos não vendem esse tipo de arma como o F-35, que é um super avião, super tecnológico. Israel tem 21 em acordo para comprar mais 23 com os Estados Unidos. Israel conseguiu evitar que Israel e o lobby, obviamente, que inclusive o Egito, que é um país parceiro, amigo de Israel, ou a Jordânia, ou a Turquia, que tem relações com Israel, já foram melhores, mas adquirissem esses aviões, né? E ele enfim, quando esse acordo surgiu, algumas fontes disseram, isso aí saiu no jornal Ynet, em Israel, que nesse acordo os Emirados Árabes Unidos tinham conseguido cancelar, conseguido dar baixa, né, nessa regra tácita, né, não exatamente tácita, nessa regra não escrita, mas acordada, enfim, não, corta essa parte. Eles tinham conseguido dar baixa nessa regra de não vender F-35 para os Emirados Árabes. Eles iam poder comprar, era parte do acordo. E o Netanyahu, quando viu isso, ele ficou irritado e ele foi dizer: isso é fake news, não tem nada disso, eles continuam proibidos de comprar os F-35. E aí o Trump deu uma declaração dizendo o seguinte: não, eles fizeram propostas, eu não vejo nenhum problema, não tem nenhuma cláusula secreta no acordo, como enfim, algumas fontes da imprensa estão dizendo, mas também não existe nenhum veto. O Netanyahu não colocou nenhum veto, ou seja, ele desmentiu o Netanyahu disse que tinha colocado um veto, o Trump falou: não tem nenhum veto, e eles parecem que têm dinheiro para comprar, a gente tem interesse em vender, agora a gente vai examinar se vale a pena vender ou não. E o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, que se chama Anwar Gargash, ele confirmou que parte do acordo de normalização, ou seja, de estabelecimento de relações entre Israel e os Emirados Árabes, incluía a venda de caças F-35 para os Emirados Árabes. Ou seja, o Netanyahu foi desmentido assim em público, e depois ele escreveu um post no Twitter dele, ou no Facebook, agora não me lembro em qual rede social, ou nos dois talvez, para poder desmentir a si mesmo de alguma maneira, ou contornar a situação. Ele disse que ele tinha um acordo com o Trump de não vender, mas que ele não pode garantir que o Trump não vai vender, né? E eu disse isso na reunião de gabinete, quando eu comentei com as pessoas, enfim, com as pessoas, né, do gabinete de segurança, enfim, mas eu não posso garantir que ele não vai vender. Eu espero que ele cumpra com o nosso combinado, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Eu acredito nele, blá, blá, blá. Mas entre ele ter um veto e agora ele não poder garantir, muda um pouco. Entre o Trump dizer que está avaliando vender e o ministro exteriores do Emirados Árabes dizer que eles têm interesse em comprar e é parte do acordo, tem uma diferença muito grande. Netanyahu não precisava ter mentido nesse caso, ele podia ter confirmado. Acho que os prejuízos enfim, dele ter admitido isso eram menores do que os dele mentir, mas a gente não sabe, né? Esse tipo de avaliação é difícil de fazer. E a gente lembra que no caso pelo qual ele está sendo investigado, que é o caso dos submarinos, um dos 4 casos que ele está sendo investigado, o único que ele ainda não tem conclusão se ele é réu ou não, porque o Mandelblit ainda não decidiu, né, o procurador-geral, ele é acusado também ali, na verdade ele confessou que ele permitiu, que ele retirou o veto de que a Alemanha vendesse submarinos para o Egito, né? E ele tomou essa decisão sem informar, nem consultar, nem as Forças Armadas, nem os departamentos de segurança, de inteligência, e nem o ministro da Defesa naquele momento, que era o Bogi Ya'alon, né? Então já é a segunda vez que o Netanyahu ele flexibiliza a venda de armas pesadas e enfim, de grande potencial para países árabes, né? Submarinos para o Egito e F-35 para os Emirados Árabes Unidos, enfim, que
E uma delas ele escondeu, inclusive do próprio ministro da Defesa, e a outra ele mentiu para a população, claramente, né? Isso para mim, é um problema grave, enfim, nessa questão. E o outro ponto que surgiu aí é que ele prometeu que iam ter outros países árabes que ia ter um estouro da boiada, né? Vários países iam começar a se aproximar de Israel, e o ministro das Relações Exteriores do Sudão, né, ele disse que o país estava pronto para normalizar as relações com Israel. Israel ficou feliz, agradeceu, disse que sim, vamos fazer isso. Enfim, esse ministro foi afastado depois de fazer essa declaração pública, mas aparentemente essa vontade do Sudão ela é genuína, né? O Barak Ravid também comentou nas suas redes sociais que isso tem uma causa, né? O Sudão ele sofre sanções internacionais porque ele é considerado um país que apoia o terror. E o Sudão está apostando que, por meio dessa relação diplomática com Israel, os Estados Unidos tirem essa qualificação do Sudão e que eles possam, enfim, poder ter essas sanções sendo retiradas e desenvolver a economia, principalmente no momento de crise global econômica que a pandemia da coronavírus está trazendo. Enfim, essas são as novidades nesse caso. Eu acho que a gente ainda vai ter mais novidades. Depois, se a gente não falou, Netanyahu talvez vá para os Emirados Árabes Unidos até o fim de 2020, é o que ele prometeu. Enfim, tem um monte de coisa que a gente acaba não tendo tempo para falar, que são menos importantes, porque o cenário está conturbado. Acho que isso é o principal por hoje. Pô, o Netanyahu mentiu, cara, que novidade, né? Netanyahu contar uma mentira é algo que é tipo terça-feira, né? Ela mentiu. Terça-feira. Brincadeira, mas é isso aí. Vamos ver se outros países significativos, né, no mundo árabe vão entrar aí nessa onda de normalizar os laços com Israel ou não. Vamos ver o que virá no próximo período. Vamos então para o nosso quarto bloco. Esse programa tem mais um bloquinho, onde a gente vai estar comentando aí outras questões que aconteceram em Israel essa semana e que chocaram o país inteiro. Bom, nesse bloco a gente vai estar tratando aí no início de duas notícias que chocaram o país essa semana e não tem como a gente deixar de falar porque já virou um trend, né, uma moda. Toda semana quase, não toda semana, mas pelo menos uma delas acontece constantemente, que é a violência contra menores, contra crianças, bebês em creches, onde várias pessoas que trabalham nas creches, né, as professoras, não são professoras, não são formadas, não posso chamar de professoras também porque elas não são formadas em educação, não tem a grande maioria, não sei se a grande maioria, desculpa, mas parte delas não tem uma formação profissional, inclusive, mas elas aparecem aí agredindo crianças de 2, 3 anos de idade, agredindo mesmo, crianças deitadas em colchão e elas levantam o colchão da criança, a criança cai no chão, empurram criança, jogam criança no chão, jogam coisas nas crianças, enfim. Eu não consigo nem ver esses vídeos. Quando começa na televisão, eu mudo de canal e vou ler o que aconteceu depois, mas são casos que acontecem muito, muito na sociedade israelense. Pelo menos uma vez por mês a gente vê esse tipo de notícia acontecendo. Essa semana foi descoberta uma creche na cidade de Ramle, perto do aeroporto, onde na creche, né, várias crianças foram agredidas, e o que aconteceu é que depois dessa reportagem, pessoas, né, os pais né, foram nas creches e pediram para ver as câmeras de segurança, e aí descobriram que uma outra creche na cidade de Holon também acontecia esse tipo de agressão contra as crianças. É difícil falar, tem que respirar fundo. E aí, passando também para o segundo caso, que também é um caso de violência, essa semana, na quarta-feira, foi divulgado que houve um estupro coletivo em Eilat, na cidade de Eilat, de uma menina de 16 anos, mais de 30 caras em fila estupraram a menina em um hotel que ela estava curtindo as férias de verão dela, 16 anos, e a polícia agora já prendeu 2 suspeitos e está tentando chegar aos outros, né? As outras pessoas que participaram aí desse crime e precisam ser pelo menos presas. Eu estava vendo agora na televisão que a pena para estupro é 16 anos e estupro coletivo 20 anos. E uma
mulher de uma organização, né, de proteção às mulheres, falou que elas não vão pedir menos do que 20 anos de prisão para as pessoas que participaram disso, e eu acho que é o mínimo que eles merecem. 20 anos, pelo menos, se for provado que eles estupraram a menina aí de 16 anos. Mas o problema é o seguinte, isso é uma moda, isso não é a primeira vez que acontece. Ano passado a gente teve um caso desse no Chipre, onde israelenses foram acusados de estuprar uma menina inglesa. Inclusive eles fizeram várias piadinhas sobre isso, enfim, conseguiram fugir do Chipre. A polícia, a justiça do Chipre disse que não houve estupro, disse que a menina estava mentindo, só que depois aqui chegaram em Israel e houve vários repórteres que correram atrás da história e descobriram que sim, houve violência, houve estupro, mas eles não foram acusados nem julgados por isso. Quando chegaram aqui em Israel, foram recebidos no aeroporto como se fossem heróis vindos da guerra no exterior, salvando o mundo, salvando o país e, enfim, foram recebidos com festa pelos seus parentes e amigos no aeroporto. Estupraram e são recebidos com festa. Que sociedade é essa, cara? É importante dizer que eles foram recebidos pelos parentes e amigos, assim, não pela sociedade de uma maneira Eu falei, geral, falei. que de maneira geral condenou o caso e estava atrás de uma punição para essas pessoas. No caso do Chipre, se não me engano, se não todos, se não me engano, a maioria ali era menor de idade, né? O que parece que no caso atual de Eilat não é. Eles já prenderam, como se disse, 2 suspeitos, mas ainda falta muita informação. Eles estão examinando as câmeras do hotel. Segundo a dona do hotel, não teve nenhum caso de entrarem tantas pessoas num quarto, então esse caso não teria acontecido no hotel. Obviamente que ela quer se livrar dessa pecha, porque se ela deixa 30 pessoas entrarem num hotel que não era um hotel muito grande, como é que as pessoas não escutam isso, que é alguma coisa acontecendo ali, né? Tipo, 30 pessoas no mesmo quarto, ainda que eles tenham conseguido tapar qualquer grito que a garota fosse dar, isso faz barulho, né? Isso provoca alguma coisa, enfim. E ela obviamente quer se livrar disso, mas pode ser que ela tenha razão, pode ser que isso não tenha acontecido lá. Mas a polícia trabalha com a hipótese, por várias razões, que isso aconteceu nesse hotel. O caso obviamente aconteceu, não está em dúvida se esse estupro aconteceu ou não, ele aconteceu. Os 2 envolvidos, os suspeitos agora presos, negam participação no caso, mas um deles já colaborou com a polícia, ou seja, ele não participou talvez como estuprador, mas talvez como cúmplice sim, e pelo menos ele confessa. Enfim, esse caso a gente vai conhecer depois. O caso tomou a manchete pública em Israel, né, como se não faltasse assunto. Um caso desse tamanho é chocante, assustador, é terrível, né, é uma coisa com a qual a gente tem que conviver, lamentavelmente. Não acho que é particularidade de Israel também, infelizmente, porque enquanto menos lugares casos assim acontecerem, melhor, mas lamentavelmente não é o caso. Enfim, outra vez, a gente espera que nem você, que essas pessoas sejam pegas, julgadas e, enfim, tenham uma pena justa por que aconteceu. Justa, obviamente, eu não me refiro a que um crime desse tamanho, dessa grandiosidade e dessa crueldade merece uma pena pesada, e que as pessoas possam passar um tempo grande na cadeia, né? Espero que todos eles sejam encontrados. A menina está isolada, né? A polícia está cogitando tirar ela de casa, deixar ela com um aparelho de telefone diferente do que o que ela usa, para evitar que ela seja intimidada e que ela seja ameaçada por familiares ou pelos próprios agressores, em caso dela for, enfim, que ela tenha que identificá-los. Ou seja, um caso, é só o que falta, né? Que essa menina menor de idade ainda tem que passar por uma situação pesada de ter que identificar os agressores e olhar na cara dessas pessoas, ainda seja intimidada e ameaçada para não ter que dizer quem são. Lamentável o caso, enfim, que a polícia trabalhe bem nesse caso, porque é muito importante para a gente que, pelo menos quando esses casos acontecem, que as pessoas que cometem esses crimes não fiquem impunes, como foi no caso do Chip. Espero que tanto esses aí, quanto também as pessoas que trabalham aí nas creches e agridem crianças, como também as pessoas que trabalham em casas de idosos e agridem os idosos, né? Agridem todas essas pessoas que não têm como reagir, Enfim, espero que todas essas pessoas possam ser presas e punidas como deve ser, porque, pelo amor de Deus, agredir pessoas que não têm... Agredir uma criança, empurrar uma criança que não... Enfim, 2, 3 anos de idade e estuprar... A cabeça ferve, a cabeça ferve. É isso.
Bom, vamos então à segunda notícia aí desse bloco. A gente comentou na semana retrasada, se eu não me engano, que havia um movimento aí do deputado Bezalel Smotrich para tirar do ar o programa televisivo Yehudim Baim, os judeus estão chegando, que é um programa que faz sátira, né, a tudo que é relacionado ao judaísmo, à cultura judaica de uma forma geral. E agora houve manifestações aí e continua a tentativa de tirar o programa do ar, ou pelo menos que ele não seja passado na rede pública de televisão. Eu da última vez, João, falei que era um desabafo, mas você falou que não era um desabafo, não é, eu concordo com você, mas é mais uma ameaça, né, à democracia israelense. Eles realmente conseguiram tirar o programa do site do Ministério da Educação, e é válida a discussão se essa é uma ferramenta que pode ser usada enfim, para o Ministério da Educação ou não, mas eles conseguiram tirar na base da pressão, sem que uma discussão profunda tenha sido feita, e 1.500 pessoas foram se manifestar no domingo, se não me engano, agora dessa semana, em Jerusalém, contra a série, né, contra uma série de televisão. Com o slogan, né, pare de ofender a nossa fé. Né? É muito parecido com o que aconteceu no Brasil com Porta dos Fundos. Né? A diferença é que em Israel, em geral, enfim, a população judaica, né, costuma taxar de antissemita quem faz troça com a vida judaica. Né? E nesse caso são judeus que estão fazendo o trabalho. Então, que estão fazendo que produzem a série, que escrevem, que atuam. Então, é uma coisa que, enfim, não dá para taxar disso. Bom, a gente já comentou o absurdo que é tentar evitar que essa série passe. Já faltam só 2 episódios para terminar a temporada. Ela não vai parar de passar no Canal 1. Agora, eu queria chamar a atenção para 2 coisas que aconteceram em relação a essas manifestações, que para mim são preocupantes, além de tudo que a gente já falou 2 semanas. A primeira delas é que os atores, os diretores, né, e roteiristas da série estão recebendo ameaças, inclusive, de morte. Olha que absurdo, os atores são pessoas que estão interpretando personagens, né, não é? Enfim, estão recebendo ameaças de morte. Obviamente, também é absurdo os roteiristas, que são quem escreve as piadas, porque não tem cabimento e eles não estão fazendo nada de errado. Eles estão fazendo um programa de sátira, né? E a sátira, ela permite que você ria de qualquer coisa. Enfim, se você não quer, você não vê. Você pode ser crítico, se você não está cometendo nenhum crime, não tem problema. Você pode ser crítico, enfim, se você não gosta, você critica. Mas proibir de passar chega a ser absurdo, né? Como a gente comentou, isso fala a língua da identidade judaica de muita gente, como a minha, né? E para mim é um perigo para a democracia querer, enfim, hegemonizar uma visão de judaísmo. Mas ameaçar de morte é ultrapassar muito esse limite, né? E é preocupante. E a segunda coisa que me preocupou também foi que hoje eu escutei uma entrevista do Hili Tropper, que é o ministro da Cultura e do Esporte, no rádio, e, entre outras coisas, né, ele foi questionado sobre muitas coisas, porque, enfim, a cultura em Israel, na época da corona, é um dos setores mais afetados, e agora, finalmente, eles conseguiram a permissão para abrir algumas casas de cultura para um pouco mais de pessoas, mas, pelo jeito, vão ter que fechar de novo daqui a pouco. E ele foi perguntado, nessa entrevista, o que ele está achando dessa pressão para não passar mais Yehudim Baim, de ser retirado do site do Ministério da Educação, e o que ele acha da série. E ele falou, olha, eu não costumo ver muita televisão, eu nunca vi nenhum episódio, então não posso comentar. Hili Tropper é um cara do Azul e Branco, e é um judeu ortodoxo, não ultra-ortodoxo, mas ortodoxo. Enfim, ele falou, não posso comentar sobre a série. Eu falei, tá, mas você não pode comentar se você nunca viu. Então, comenta pelo menos o que você acha do que está acontecendo, essas manifestações, se são legítimas e não. Ele falou, eu confio nos produtores e nos diretores do canal de televisão, então se eles acham que a série tem que ir para o ar, eu dou voto de confiança para eles. E foi tudo. Aí eles falaram, você não tem interesse em ver o que está acontecendo depois de toda essa polêmica? Ele, ainda não tive tempo, mas nem disse que ia ver. Aí quando eles se despediram dele na entrevista, falaram, bom, a gente espera que até a próxima entrevista você arranje um pouquinho de tempo para ver os episódios de Yehudim Baim, para que você, da próxima vez que vem aqui, você possa comentar com um pouco mais de autoridade. Deram uma sacaneada no Tropper, só que, enfim, é preocupante que o ministro da Cultura ele não sai em defesa, né, da liberdade de expressão, da liberdade enfim, de produzir, da liberdade cultural, de produzir conteúdo televisivo, né, no canal público, enfim. É absurdo que ele não tenha saído em defesa imediatamente. Ele podia dizer, não vi, mas não quero saber. As pessoas que estão fazendo isso estão agindo contrariamente à democracia. Isso se chama medo, né, de contrariar pessoas poderosas. Esse poder pode emanar de vários lados, mas, enfim,
me deixa triste também, preocupado. Eu aposto minhas fichas que esse ano a série termina de passar, mas ela não vai ser renovada no Canal 1 para uma quinta temporada. E, enfim, se algum outro canal de televisão tiver alguma esperteza, eles contratam a equipe e, obviamente, com outro nome, porque eles não vão conseguir. Enfim, o nome provavelmente está patenteado pelo Canal 1, pelo CAN, pelo Canal 11. Pelo menos que eles continuem transmitindo a série com outro nome, né? Eu espero que isso aconteça, porque eu não estou vendo muito futuro do jeito que está. Lamentavelmente, a intolerância extrema vai conseguir, aparentemente, tirar do ar, né, uma das melhores coisas que a televisão israelense produziu nos últimos 20 anos. Pois é, realmente triste, né? Triste pela qualidade do programa, como é triste aí, principalmente por mais um ataque, né? A liberdade de expressão, enfim, tudo o que acontece aqui em Israel. Bom, vamos então para o nosso bloco do esporte com o nosso camarada Nelsinho Burdi. Manda, Nelsinho! Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que está terminando a quarentena, e o João que já vai poder sair ao supermercado, a bares, restaurantes, parques e levar a sua vida normal ou quase. Chegamos aos finalmente da Copa Toto. Toto é a loteria esportiva israelense e eles têm uma Copa um pouco antes, é um torneio pequeno, de curta duração, antes do campeonato israelense. São jogos eliminatórios, eliminatória direta, um jogo só, e chegamos aos finalmente. Amanhã, decisão de terceiro lugar entre Maccabi Natânia e Beitar Jerusalém, e a finalíssima entre Bnei Sarnin e Maccabi Tel Aviv. Vamos ver quem vai levar o primeiro título da temporada, já se considerando temporada 2020-2021. Lembrando que a Liga 2020-2021 do futebol masculino israelense, a liga principal, começa agora no final de agosto e não houve nenhum atraso por causa da pandemia. Os jogos, obviamente, ainda sem torcida. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu, Mr. Burdi. Obrigado pela mensagem aí, pela notícia do esporte da semana. João, ficamos por aqui ou quer acrescentar algo mais? Sim, quero acrescentar uma coisinha mais sim. Enquanto a gente está gravando, olha só, agora são 11h10 da noite em Israel, na quinta-feira, às 11h09, há um minuto atrás saiu no Haaretz uma notícia de que o Netanyahu e o Gamzu, eles concordaram em adiar para o dia 10 de setembro se vão fazer um fechamento ou não no país. Ou seja, um pouquinho antes de Rosh Hashanah, né, do Ano Novo Judaico, muito pouquinho antes, enfim, vão deixar para em cima da hora, né? Essa decisão, a razão pela qual eu imagino que eles tinham tomado essa decisão é que você fica falando em fechamento o tempo inteiro, você dá insegurança ao mercado, quem quer contratar não sabe se contrata ou não, quem está trabalhando não sabe se vai conseguir durar muito tempo no trabalho ou não, enfim, então adiou um pouco a sessão para mais tarde, né? Então vamos ter que esperar até lá para saber, né? E já acrescentando, o número de contagiados hoje foi de 1.232, de ontem para hoje, que foi um número bem abaixo da média. Enfim, tem que ver se é uma constante ou se hoje foi um dia especial. É isso. Sem nada a acrescentar, semana difícil, não só na política, mas o que mais me pegou aí foi esses casos aí da agressão às crianças e esse estupro coletivo em Eilat. Espero que a gente não volte a falar de novos casos sobre o tema. É isso então, cara. Vamos ficando por aqui. A gente se fala na semana que vem para gravar o nosso próximo episódio. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau.